Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje com mais uma aula de inglês, nossa turma do 6º ano. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre o presente contínuo. O presente contínuo, ele descreve uma ação que está acontecendo agora, né? É como no português. Eu posso tirar um exemplo. Eu estou ensinando, eu estou trabalhando, eu estou estudando. Entenderam? Então, é dessa forma que o presente contínuo funciona no inglês. Então, a gente vai observar aqui que a estrutura é bem simples e a gente pode observar que, primeiramente, na estrutura afirmativa, né, a gente tem sujeito, presente simples do verbo to be, mais o gerúndio, ing, do verbo principal, né? No presente contínuo, a gente tem três formas. Temos a forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. Mas o que é o gerúndio, né, no verbo do inglês? O gerúndio são os verbos que têm essa partícula acrescentada, né, que é o ing. Esse ing é que dá essa forma de continuidade no verbo. Então, como é que a gente pode observar? Aqui nesse quadro, a gente tem um exemplo do verbo go. O verbo go, ele, na forma infinitiva dele, é assim. To go, que significa ir, né? E esse verbo, quando a gente passa ele no presente contínuo, a gente vai acrescentar a partícula ing para dar um entendimento de continuidade. Então, vamos tirar um exemplo desse aqui. I am going. I am going, em português, significa eu estou indo. Né? Então, sujeito. Né? Então, aqui tem o presente do verbo to be, mais a partícula, né, o verbo com a partícula ing, que forma o gerúndio. Então, I am going, eu estou indo. Da mesma forma, a gente faz com os outros sujeitos, que o sujeito de segunda pessoa no singular, terceira pessoa no singular, que é he, she, it, que é ele, ela, né? Ele ou ela. Aqui, it é ele ou ela para coisas inanimadas, eventos na natureza, fenômenos da natureza, e também para animais. We are going. Nós estamos indo. You are going. Vocês estão indo. Para dar uma revisada, né, para a gente perceber uma coisa interessante no sujeito you, nem todo mundo às vezes consegue compreender o que significa exatamente, mas you, tanto na segunda pessoa como na terceira pessoa do plural, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do plural, equivalem à mesma coisa. Então, you are going significa você está indo ou vocês estão indo. Então, vai depender, o uso do you vai depender do contexto também. Se você vai usar na forma, se vai dizer, vai ser entendido como plural ou singular. Já na forma negativa também, mantém-se a estrutura básica, sujeito, o verbo to be, né, no presente, e também o gerúndio. Só que a gente acrescenta mais uma coisa. A gente acrescenta o not. Not é para denotar negação na sentença. Então, not significa não. Então, a sentença vai ficar assim. Sujeito, verbo to be, presente simples, partícula not, mais o verbo go no gerúndio. Então, aqui vai ficar I am not going, eu não estou indo. Da mesma forma, vai fazendo com as demais sentenças, né, e os demais sujeitos. Você vai colocar you are not going. He, she, it is not going. Ele ou ela, né, não está indo. We are not going. Nós não estamos indo. You are not going. Vocês não estão indo. Ou você não está indo.
They are not going. Eles não estão indo. Da mesma forma, na interrogativa, a gente vai usar o gerúndio, sujeito e verbo to be no presente simples. Só que aqui tem uma diferença, né? O verbo to be no presente simples foi invertido. Aqui nessas duas situações, ele estava na forma sujeito, verbo, mas aqui a gente inverte. Então, a gente vai fazer perguntas usando o presente contínuo, a gente vai perguntar, fazendo a pergunta com o sujeito, seguindo o verbo be no presente simples. Então, seria assim, am I going? Eu estou indo, né? Numa tradução literal ficaria assim, estou eu indo, né? Mas no português a gente não costuma falar assim. Então, a tradução a gente faz, eu estou indo. Are you going? Is he, she, it going? Are we going? Are you going? Are they going? A estrutura é bem simples, né? Como vocês podem observar. E a gente pode ver aqui também alguns exemplos que estão relacionados a esse conteúdo. Alguns exemplos são they are playing volleyball. A gente vê que aqui tem um verbo, né, diferente do que a gente estava vendo ali. Aqui é o verbo to play. To play, que significa brincar, jogar. Né? E nesse caso aqui, a tradução ficaria, eles estão jogando voleibol. Mais uma vez, sujeito, presente simples do verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio. She is washing the dishes. Ela está lavando os pratos. It is raining. Né? Significa está chovendo. Como vocês podem observar, aqui tem ele ou ela, né? Mas por que a gente usa o it nesse caso? O it, ele é para fenômenos da natureza, coisas inanimadas ou animais. Mas o porquê ainda dele estar aqui? Porque na língua inglesa sempre vai ser necessário utilizar o sujeito. Então, você não pode falar, né, ou escrever omitindo o sujeito. Como é que então a gente vai fazer? Nós no português só diríamos assim, está chovendo. Mas no inglês precisa ter o it, que significa, essas duas palavrinhas juntas significa estar. Então, no caso, está chovendo. I'm not asking help. Eu não estou pedindo ajuda. Aqui está o verbo to be, mas o sujeito só que na forma contraída. Não tem problema. Geralmente a gente usa a forma contraída quando estamos conversando com outras pessoas, conversando com amigos, né? Na fala normal do dia a dia. Mas quando a gente vai escrever um texto ou qualquer coisa, procuramos sempre escrever utilizando a forma cheia ou completa, né? Como está aqui, sem contrações. E mais uma sentença aqui embaixo, aqui na negativa. He's not talking to you. Ele não está conversando com você, ou falando com você. You aren't working. You aren't working. Significa você não está trabalhando. Mas se você está em um local, né, com várias pessoas que também não estão trabalhando, você poderia dizer you aren't working, que significaria vocês não estão trabalhando também. What are they watching? O que eles estão assistindo? Né? Então aqui já está na negativa, a gente fez a inversão do verbo to be, que era para estar aqui entre o sujeito e o verbo principal no gerúndio. E a gente vai fazer uma pergunta, a gente inverte. Vocês podem ver que essa parte aqui é o que, né? What significa o que. Is she having dinner? Né? Ela está jantando? Mais uma vez, perguntas, a gente inverte. Era para estar aqui, passou para cá, na frente. What is he doing?
O que ele está fazendo? Interrogativa também, foi invertido. Pessoal, a gente pode observar aqui que na língua inglesa a gente não usa o presente contínuo. No português a gente não chama presente contínuo, existe outro nome para esse tempo verbal. E no português a gente poderia dizer eu estou gostando, eu estou amando, eu estou odiando, né? Eu estou querendo, mas não em inglês não funciona assim. Por quê? Não existe uma explicação, né, exata, mas a gente sabe que nós não usamos verbos com sentido, verbos que expressam sentimentos, verbos que expressam pensamentos, a gente não usa no presente contínuo, ou seja, o verbo like, que é o verbo gostar, e o verbo love, amar, want, querer, o verbo promise significa prometer e hate, que significa odiar. Existem outros verbos também que expressam sentimentos e pensamentos. Aqui são os dos principais. Então, eu não posso chegar aqui e dizer I'm liking someone. Eu estou gostando de alguém. No português a gente diria certo, mas no inglês isso não funciona. Então, eu vou dizer eu estou gostando de alguém. Não rola, não funciona. A pessoa pode até entender você, se você falar uma sentença desse tipo. Só que está errado gramaticalmente. Por quê? Porque like é um verbo que expressa sentimento ou pensamento. Então, isso aqui está errado. Não utiliza esse tipo de verbo no presente contínuo. Você vai utilizar apenas verbos que expressam basicamente ação. E aqui, como vocês podem ver, é bem simples, né? O presente contínuo. Eu estou deixando para vocês, na agenda de vocês, no site, na plataforma da escola, um material suplementar. Como assim esse material suplementar? Teve essa explicação para vocês, né? Eu passei um pouco sobre o presente contínuo, mas nesse material suplementar vocês vão ver outras informações extras e também exemplos para vocês poderem praticar. Tá bom? Então, essa foi mais uma aula, né, de inglês para a turma do 6º ano. Eu espero que todos tenham gostado e entendido o conteúdo. Até mais!